aí divide-se o futebol basicamente para estudar em 4 partes, né? Pensar o jogo em 4 partes para poder simplesmente sistematizar o conhecimento. Então eu tenho lá a dimensão física, que eu acabei de falar para vocês aqui que tem a vertente que veio do esporte individual, mas ela agora vem sendo discutida numa outra perspectiva, não negada. Tem gente que nega, tem discutido numa perspectiva de negar. Eu faço um treino tático com viés físico por arrasto. E tem gente falando, não, a dimensão física ela continua sendo importante, só que a gente tem que desenvolvê-la de outra forma. A dimensão técnica, a dimensão tática e a dimensão emocional mental. O mais importante é entender o seguinte: independente dessa divisão, para poder entender o jogo, o jogador, é saber que quem joga futebol é um ser humano. Isso é fundamental. Quando eu divido, eu estou sistematizando o conhecimento, mas eu nunca posso perder de vista que eu estou lidando com um ser humano. Que ele tem uma dimensão física, técnica, tática e emocional como atleta, mas por trás da roupagem de atleta tem um ser humano ali. E as tomadas de decisão, a forma de agir, o comportamento dele é de ser humano. Quando eu penso tudo isso, eu tenho que estar totalmente relacionado com o lado humano da performance. Eu não posso esquecer disso quando eu vou considerar um treinamento. Então, se eu considerar essas 4 dimensões separadas do humano que está treinando, eu estou tendo perda de performance. E aí, como elas mudaram, né? Elas mudaram aí na forma de acontecer ao longo do tempo. A gente tinha uma forma de pensar o treinamento ali, anos 90, começo dos anos 2000, parecido com essa perspectiva aqui. Que a gente tinha aquelas 4 dimensões, a performance de jogo, eu tinha que desenvolver as 4 para poder melhorar o meu jogo. Era um modelo interdisciplinar, que eu tenho várias disciplinas que elas se interrelacionam. Hoje, o pensamento é a gente conseguir chegar nisso daqui. É conseguir ter um modelo transdisciplinar. O que é isso? Eu tenho lá as 4 dimensões, a performance de jogo, todas elas estão em contato com todas as outras, o tempo todo. Se eu pensar na dimensão mental, eu tenho que considerar a técnica, a física e a tática. Se eu pensar na dimensão técnica, eu tenho que considerar a mental, a tática e a física. Sempre, sempre. Se eu isolar, fragmentar, eu estou mutilando aquele meu resultado final. E dentro disso, a gente tem tido algumas metodologias que já pensam muito o jogo nessa perspectiva e abandonaram um pouco essa perspectiva. Então, se eu pensar num treinamento ali, anos 90, anos 2000, eu vou lembrar que eu tinha, dentro de uma periodização, eu tinha lá um dia de treino físico. Aí eu tinha um dia de treino tático. Aí eu tinha uma sessão de treino técnico. E eu tinha um suporte, muito menos do que se tem hoje, mas eu tinha uma visão de que eu tinha que ter uma preocupação com o lado emocional do atleta. Naquela época ainda o psicólogo não era tão presente, então eu tinha uma preocupação, mas todas elas trabalhavam de uma maneira isolada. Hoje, já se sabe que eu tenho que pensar nelas todas, mas como que alguém vai conseguir dominar todas elas? Realmente, isso não é uma coisa muito simples, dominar todas as dimensões. Mas é importante que os membros das comissões, eles dominem minimamente cada uma delas. Por quê? Eu sou treinador, eu tenho lá um auxiliar, eu tenho um preparador físico, um auxiliar dele, um treinador de goleiro, um psicólogo que dê suporte a tudo isso. Se cada um de nós dominar apenas aquilo que é de conhecimento de fato, treinador, qual dessas o treinador tem que dominar? Dessas 4, principalmente. Se eu pensar. Vamos lá. Tática. Então eu sou um treinador que eu domino a parte tática. Meu preparador físico. Legal. Psicólogo, um suporte extra. Mental. E dentro da comissão também vou ter as pessoas, um auxiliar que vai pensar naquilo lá. Se cada um deles pensar o seu treino dissociado dos outros, ou sem conversar, sem se comunicar diretamente, pensando
no equilíbrio das cargas, qual é o conteúdo, como eles se relacionam ao longo da semana, como eles se relacionam dentro do processo de desenvolvimento da equipe. Eu tenho um tipo de desenvolvimento mais parecido com esse. Quando eu tenho uma comissão em que os membros compartilham desse conhecimento, então eu tenho um preparador físico que ele domina realmente aquilo que de fato é dele, que são as teorias do treinamento desportivo, a preparação física, uma forma de colocar os atletas aptos do ponto de vista fisiológico, bioquímico, para poder competir. Mas ele entende disso bem, entende muito bem disso e entende disso. Quando eu vou discutir treinamentos, eu sempre vou poder colocar a minha posição principal em relação às outras. Eu nunca vou deixar as outras dimensões não serem consideradas na minha performance. Então, basicamente, hoje, dentro do modelo de treinamento, é isso que a gente vem estudando mais e sempre tentando criar essa conexão. Tá legal?